Neville. O sentimento é o segredo. Prefácio. Não há fim para o fazer de muitos livros. Eclesiastes 12:12. Aquele que deseja se aperfeiçoar em qualquer arte, deve dedicar-se à leitura de uma obra segura e confiável sobre sua arte muitas vezes, pois ler muitos livros sobre sua arte gera confusão em vez de aprendizado. Este livro trata da arte de realizar seus desejos. Ele oferece uma explicação sobre o mecanismo usado na criação do mundo visível. É um livro pequeno, mas não insignificante. Há um tesouro nele, um caminho claramente definido para a realização dos seus sonhos. Se fosse possível convencer alguém por meio de argumentos racionais e exemplos detalhados, este livro teria muitas vezes o seu tamanho. Contudo, é raro ser possível fazer isso apenas com declarações escritas ou argumentos, pois, para quem está em dúvida, sempre parece plausível dizer que o autor foi desonesto ou iludido, e, portanto, que suas evidências são comprometidas. Consequentemente, omiti propositalmente todos os argumentos e depoimentos e simplesmente desafio o leitor de mente aberta a praticar a lei da consciência conforme revelada neste livro. O sucesso pessoal será muito mais convincente do que todos os livros que poderiam ser escritos sobre o assunto. A lei e sua operação. O mundo, e tudo o que nele existe, é a consciência condicionada do homem objetivada. A consciência é tanto a causa quanto a substância de todo o mundo. Portanto, é à consciência que devemos nos voltar se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e do método de operar essa lei permitirá que você realize tudo o que deseja na vida. Armado com um conhecimento prático dessa lei, você pode construir e manter um mundo ideal. A consciência é a única realidade, não figurativamente, mas de forma literal. Para fins de clareza, essa realidade pode ser comparada a um rio dividido em duas partes, o consciente e o subconsciente. Para operar inteligentemente a lei da consciência, é necessário entender a relação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é pessoal e seletivo, o subconsciente é impessoal e não seletivo. O consciente é o domínio dos efeitos, o subconsciente é o domínio das causas. Esses dois aspectos são as divisões masculina e feminina da consciência. O consciente é masculino, o subconsciente é feminino. O consciente gera ideias e as imprime no subconsciente, o subconsciente recebe essas ideias e lhes dá forma e expressão. Por meio dessa lei, primeiro concebendo uma ideia e depois imprimindo essa ideia no subconsciente, todas as coisas evoluem a partir da consciência, e sem essa sequência, nada do que foi feito seria feito. O consciente imprime no subconsciente, enquanto o subconsciente expressa tudo o que lhe é impresso. O subconsciente não origina ideias, mas aceita como verdade aquelas que a mente consciente sente serem verdadeiras e, de uma maneira conhecida apenas por ele, objetiva as ideias aceitas. Portanto, por meio de seu poder de imaginar e sentir, e de sua liberdade de escolher as ideias que irá cultivar, o homem tem controle sobre a criação. O controle do subconsciente é realizado pelo controle de suas ideias e sentimentos. O mecanismo da criação está escondido nas profundezas do subconsciente, o aspecto feminino ou útero da criação. O subconsciente transcende a razão e é independente de indução. Ele contempla um sentimento como um fato que existe dentro de si mesmo e, com base nessa suposição, passa a expressá-lo. O processo criativo começa com uma ideia, segue seu curso como um sentimento e termina em uma vontade de agir. As ideias são impressas no subconsciente por meio do sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressa no subconsciente até que seja sentida, mas, uma vez sentida, seja boa, má ou indiferente, ela deve ser expressa. O sentimento é o único meio pelo qual as ideias são transmitidas ao subconsciente. Portanto, o homem que não controla seus sentimentos pode facilmente impressionar o subconsciente com estados indesejáveis. Controlar os sentimentos não significa reprimi-los ou suprimi-los, mas sim disciplinar-se a imaginar e nutrir apenas os sentimentos que contribuem para a sua felicidade. O controle de seus sentimentos é essencial para uma vida plena e feliz. Nunca alimente um sentimento indesejável, nem pense com simpatia sobre o erro em qualquer forma ou aspecto. Não se concentre nas imperfeições de si mesmo ou dos outros. Fazer isso é imprimir essas limitações no subconsciente. Aquilo que você não quer que seja feito a você, não sinta como se fosse feito a você ou a outra pessoa. Essa é toda a lei de uma vida plena e feliz, todo o resto é comentário. Todo sentimento deixa uma impressão subconsciente, a menos que seja contrariado por um sentimento mais poderoso de natureza oposta, deve ser expresso. De dois sentimentos, o mais forte é o que se expressa. Eu sou saudável é um sentimento mais forte do que em eu serei saudável. Sentir em eu serei é confessar em eu não sou, em eu sou é mais forte do que em eu não sou. O que você sente que é sempre domina o que você sente que gostaria de ser, portanto, para ser realizado, o desejo deve ser sentido como um estado que é,
e não como um estado que não é. A sensação precede a manifestação e é a base sobre a qual toda manifestação se sustenta. Cuidado com seus humores e sentimentos, pois há uma conexão ininterrupta entre seus sentimentos e o mundo visível. Seu corpo é um filtro emocional e carrega as marcas inconfundíveis de suas emoções predominantes. Distúrbios emocionais, especialmente emoções reprimidas, são as causas de todas as doenças. Sentir intensamente sobre um erro sem expressar ou externar esse sentimento é o início da doença, diz Ease, mal-estar, tanto no corpo quanto no ambiente. Não alimente sentimentos de arrependimento ou fracasso, pois a frustração ou o desapego em relação aos seus objetivos resultam em doença. Pense com sentimento apenas no estado que deseja realizar. Sentir a realidade do estado desejado e viver e agir com base nessa convicção é o caminho para todos os chamados milagres. Todas as mudanças de expressão acontecem por meio de uma mudança de sentimento. Uma mudança de sentimento é uma mudança de destino. Toda a criação ocorre no domínio do subconsciente. Portanto, o que você deve adquirir é um controle reflexivo da operação do subconsciente, ou seja, controle de suas ideias e sentimentos. O acaso ou a sorte não são responsáveis pelas coisas que acontecem com você, nem o destino predestinado é o autor de sua fortuna ou infortúnio. Suas impressões subconscientes determinam as condições do seu mundo. O subconsciente não é seletivo, é impessoal e não faz distinção entre as pessoas. Ele não se preocupa com a verdade ou falsidade do seu sentimento. Ele sempre aceita como verdade aquilo que você sente ser verdade. O sentimento é o consentimento do subconsciente à verdade daquilo que é declarado como verdadeiro. Por causa dessa característica do subconsciente, nada é impossível para o homem. Tudo que a mente humana pode conceber e sentir como verdade, o subconsciente pode e deve objetivar. Seus sentimentos criam um padrão a partir do qual o seu mundo é moldado, e uma mudança de sentimento é uma mudança de padrão. O subconsciente nunca falha em expressar aquilo que foi impresso nele. No momento em que recebe uma impressão, começa a trabalhar para expressá-la. Ele aceita o sentimento que lhe foi impresso, seu sentimento, como um fato que existe dentro de si mesmo e imediatamente começa a produzir no mundo exterior ou objetiva a exata semelhança desse sentimento. O subconsciente nunca altera as crenças aceitas pelo homem. Ele as manifesta até o último detalhe, sejam elas benéficas ou não. Para impressionar o subconsciente com o estado desejado, você deve assumir o sentimento que seria seu se já tivesse realizado seu desejo. Ao definir seu objetivo, você deve se preocupar apenas com o próprio objetivo. A forma de expressão ou as dificuldades envolvidas não devem ser consideradas por você. Pensar com sentimento sobre qualquer estado imprime no subconsciente. Portanto, se você se concentrar em dificuldades, barreiras ou atrasos, o subconsciente, por sua própria natureza não seletiva, aceitará o sentimento de dificuldades e obstáculos como um pedido seu e procederá a produzi-los no seu mundo exterior. O subconsciente é o útero da criação. Ele recebe a ideia por meio dos sentimentos do homem. Ele nunca altera a ideia recebida, mas sempre a dá forma. Assim, o subconsciente manifesta a ideia na imagem e semelhança do sentimento recebido. Sentir um estado como sem esperança ou impossível é imprimir no subconsciente a ideia de fracasso. Embora o subconsciente sirva fielmente ao homem, não se deve inferir que a relação é a de um servo com seu mestre, como antigamente se pensava. Os antigos profetas o chamavam de escravo e servo do homem. São Paulo personificou como uma mulher e disse: a mulher deve ser submissa ao homem em tudo. O subconsciente realmente serve ao homem e dá forma fielmente aos seus sentimentos. No entanto, o subconsciente tem uma versão distinta à compulsão e responde melhor à persuasão do que ao comando, consequentemente, ele se assemelha mais a uma esposa amada do que a um servo. Pois o marido é o cabeça da esposa, Efésios 5. Pode não ser verdadeiro para o homem e a mulher em seu relacionamento terreno, mas é verdade para o consciente e o subconsciente, ou os aspectos masculino e feminino da consciência. O mistério ao qual Paulo se referiu quando escreveu: este é um grande mistério. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo, e os dois serão uma só carne, é simplesmente o mistério da consciência. A consciência é realmente uma indivisível, mas, para o bem da criação, ela parece ser dividida em duas partes. O aspecto consciente, objetivo, ou masculino é, de fato, a cabeça e domina o subconsciente, subjetivo, ou aspecto feminino. No entanto, essa liderança não é a de um tirano, mas a de um amante. Portanto, ao assumir o sentimento que seria seu se já estivesse em posse de seu objetivo, o subconsciente é movido a construir a exata semelhança de sua suposição. Seus desejos não são aceitos subconscientemente até que você assuma o sentimento de sua realidade,
pois apenas através do sentimento é que uma ideia é aceita subconscientemente e somente por meio dessa aceitação subconsciente é que ela será expressa. É mais fácil atribuir seu sentimento a eventos no mundo do que admitir que as condições do mundo refletem seu sentimento. No entanto, é eternamente verdade que o exterior reflete o interior. Como é em cima, é embaixo. O homem não pode receber nada, a menos que lhe seja dado do céu, e o reino dos céus está dentro de vós. Nada vem de fora, todas as coisas vêm de dentro, do subconsciente. É impossível para você ver algo diferente do conteúdo da sua consciência. Seu mundo, em cada um de seus detalhes, é a sua consciência objetificada. Os estados objetivos testemunham as impressões subconscientes. Uma mudança de impressão resulta em uma mudança de expressão. O subconsciente aceita como verdade aquilo que você sente ser verdade, e porque a criação é o resultado das impressões subconscientes, você, através do seu sentimento, determina a criação. Você já é aquilo que deseja ser, e a sua recusa em acreditar nisso é a única razão pela qual você não vê isso. Procurar fora de si o que você não sente ser já é procurar em vão, pois nunca encontramos o que queremos e encontramos apenas o que somos. Em resumo, você expressa e tem somente aquilo de que tem consciência de ser ou possuir. A quem tem, mais será dado. Negar a evidência dos sentidos e apropriar-se do sentimento do desejo realizado é o caminho para a realização do seu desejo. O domínio sobre o autocontrole de seus pensamentos e sentimentos é a sua maior conquista. No entanto, até que o autocontrole perfeito seja alcançado, de modo que, apesar das aparências, você sinta tudo o que deseja sentir, use o sono e a oração para ajudá-lo a realizar os estados desejados. Estes são os dois portais para o subconsciente. Sono. O sono, a vida que ocupa 1/3 da nossa estadia na Terra, é a porta natural para o subconsciente. Portanto, é sobre o sono que agora nos preocupamos. Os 2/3 conscientes da nossa vida na Terra são medidos pelo grau de atenção que damos ao sono. Nossa compreensão e deleite em relação ao que o sono pode oferecer nos farão, noite após noite, buscá-lo como se estivéssemos marcando um encontro com um amante. Em sonho ou em visão noturna, quando um profundo sono cai sobre os homens, enquanto dormem em suas camas, então ele abre os ouvidos dos homens e sela a sua instrução. Jó 33. É no sono e na oração, um estado semelhante ao sono, que o homem entra no subconsciente para fazer suas impressões e receber suas instruções. Nesses estados, o consciente e o subconsciente se unem criativamente. O masculino e o feminino tornam-se uma só carne. O sono é o momento em que a mente masculina ou consciente se afasta do mundo dos sentidos para buscar seu amante, ou o subconsciente. O subconsciente, diferente da mulher do mundo que se casa com o marido para mudá-lo, não deseja mudar o estado consciente desperto, mas o ama como ele é e fielmente reproduz sua semelhança no mundo exterior de forma. As condições e os eventos da sua vida são seus filhos, formados a partir dos moldes das suas impressões subconscientes durante o sono. Eles são feitos à imagem e semelhança do seu sentimento mais íntimo para que possam revelar você a si mesmo. Assim na terra como no céu. Assim no subconsciente como na terra. Tudo o que você tem em consciência ao adormecer é a medida da sua expressão nos 2/3 da sua vida desperta na terra. Nada o impede de realizar seu objetivo, exceto o seu fracasso em sentir que você já é aquilo que deseja ser, ou que você já está em posse daquilo que busca. Seu subconsciente dá forma aos seus desejos apenas quando você sente seu desejo realizado. A inconsciência do sono é o estado normal do subconsciente. Como todas as coisas vêm de dentro de você, e sua concepção de si mesmo determina o que vem, você deve sempre sentir o desejo realizado antes de adormecer. Você nunca retira do fundo de si o que deseja, você sempre retira o que você é, e você é aquilo que se sente ser, assim como aquilo que sente ser verdade sobre os outros. Para ser realizado, então, o desejo deve ser resolvido no sentimento de ser ou ter ou testemunhar o estado desejado. Isso é realizado assumindo o sentimento do desejo realizado. O sentimento que vem em resposta à pergunta como eu me sentiria se meu desejo fosse realizado, é o sentimento que deve monopolizar e imobilizar sua atenção enquanto você relaxa para dormir. Você deve estar na consciência de ser ou ter aquilo que deseja ser ou ter antes de adormecer. Uma vez adormecido, o homem não tem liberdade de escolha. Todo o seu sono é dominado pelo seu último conceito de si mesmo enquanto estava acordado. Segue-se, portanto, que ele deve sempre assumir o sentimento de realização e satisfação antes de se retirar para o sono. Chegai diante de mim com cânticos e ações de graças. Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. O seu estado de espírito antes de dormir define o seu estado de consciência ao entrar na presença de seu eterno amante, o subconsciente. Ele o vê exatamente como você se sente ser.
Se, ao se preparar para dormir, você assume e mantém a consciência de sucesso sentindo eu sou bem-sucedido, você deve ser bem-sucedido. Deite-se de costas com a cabeça alinhada com o corpo. Sinta-se como se já estivesse em posse do seu desejo e relaxe tranquilamente na inconsciência. Aquele que guarda Israel não dormirá nem cochilará. No entanto, ele dá o sono ao seu amado. O subconsciente nunca dorme. O sono é a porta através da qual a mente consciente desperta passa para ser criativamente unida ao subconsciente. O sono oculta o ato criativo, enquanto o mundo objetivo o revela. No sono, o homem imprime no subconsciente sua concepção de si mesmo. Que descrição mais bela dessa relação entre o consciente e o subconsciente do que a contada no Cântico dos Cânticos. À noite, na minha cama, procurei aquele a quem minha alma ama. Encontrei aquele a quem minha alma ama, eu o segurei e não o deixei ir, até que o trouxesse para a casa de minha mãe, e para o quarto da que me concebeu. Preparando-se para dormir, você se coloca no estado do desejo atendido e então relaxa na inconsciência. O seu desejo realizado é ele a quem você busca. À noite, na sua cama, você busca o sentimento do desejo cumprido para levá-lo consigo para o quarto da que o concebeu, para o sono ou subconsciente que lhe deu forma, para que esse desejo também seja dado em expressão. Este é o caminho para descobrir e conduzir seus desejos para o subconsciente. Sinta-se no estado do desejo realizado e tranquilamente adormeça. Noite após noite, você deve assumir o sentimento de ser, ter e testemunhar aquilo que busca ser, possuir e ver manifestado. Nunca vá dormir sentindo-se desencorajado ou insatisfeito. Nunca durma na consciência de fracasso. Seu subconsciente, cujo estado natural é o sono, vê você como você acredita ser, e seja bom, ruim ou indiferente, o subconsciente vai fielmente dar forma à sua crença. À medida que você se sente, assim você a impressiona, e ela, a amante perfeita, dá forma a essas impressões e as exterioriza como os filhos de seu amado. Tu és toda formosa, minha amada, não há mancha em ti, é a atitude mental a ser adotada antes de adormecer. Desconsidere as aparências e sinta que as coisas estão como você deseja que sejam, pois ele chama as coisas que não são vistas como se fossem, e o invisível se torna visível. Assumir o sentimento de satisfação é chamar condições à existência que refletirão essa satisfação. Os sinais seguem, não precedem. A prova de que você virá após a consciência de que você é, não virá antes dela. Você é um sonhador eterno sonhando sonhos não eternos. Seus sonhos tomam forma à medida que você assume o sentimento de sua realidade. Não se limite ao passado. Sabendo que nada é impossível para a consciência, comece a imaginar estados além das experiências do passado. O que quer que a mente do homem possa imaginar, o homem pode realizar. Todos os estados objetivos, visíveis, foram primeiro estados subjetivos, invisíveis, e você os chamou para estados visíveis ao assumir o sentimento de sua realidade. O processo criativo é primeiro imaginar e depois acreditar no estado imaginado. Sempre imagine e espere o melhor. O mundo não pode mudar até que você mude sua concepção sobre ele. Assim como dentro, assim também fora. Nações, assim como pessoas, são apenas o que você acredita que elas sejam. Não importa qual seja o problema, não importa onde esteja, não importa a quem diga respeito, você não tem ninguém a mudar, a não ser a si mesmo, e você não tem nem oponente nem ajudante para trazer a mudança dentro de si. Você não tem nada a fazer, a não ser se convencer da verdade daquilo que deseja ver manifestado. Assim que você conseguir se convencer da realidade do estado desejado, os resultados seguirão para confirmar sua crença fixa. Você nunca sugere a outro estado que deseja vê-lo expressar e, em vez disso, você se convence de que ele já é aquilo que deseja que ele seja. A realização do seu desejo é alcançada assumindo o sentimento do desejo cumprido. Você não pode falhar, a menos que falhe em se convencer da realidade do seu desejo. Uma mudança de crença é confirmada por uma mudança de expressão. Toda noite, ao adormecer, sinta-se satisfeito e impecável, pois seu amante subjetivo sempre forma o mundo objetivo à imagem e semelhança da sua concepção dele, a concepção definida pelo seu sentimento. Os 2/3 da sua vida acordada na Terra sempre corroboram ou testemunham suas impressões subconscientes. As ações e eventos do dia são efeitos, não são causas. O livre-arbítrio é apenas a liberdade de escolha. Escolhei, pois, a quem servireis é a sua liberdade de escolher o tipo de humor que você assume, mas a expressão do humor é o segredo do subconsciente. O subconsciente recebe impressões apenas através dos sentimentos do homem, de uma maneira conhecida apenas por ele, dá a essas impressões forma e expressão. As ações do homem são determinadas pelas suas impressões subconscientes. Sua ilusão de livre-arbítrio, sua crença na liberdade de ação, é apenas ignorância das causas que o fazem agir. Ele se pensa livre porque esqueceu o vínculo entre si mesmo e o evento.
O homem, acordado, está sob a compulsão de expressar suas impressões subconscientes. Se no passado ele se imprimiu de maneira imprudente, então que ele comece a mudar seus pensamentos e sentimentos, pois somente assim ele mudará seu mundo. Não perca um momento em arrependimento, pois pensar de forma emocional sobre os erros do passado é se reinfectar. Deixe os mortos sepultarem os mortos. Afaste-se das aparências e assuma o sentimento de que já seria a pessoa que deseja ser. Sentir um estado produz esse estado. O papel que você desempenha no palco do mundo é determinado pela sua concepção de si mesmo. Ao sentir seu desejo realizado e relaxar tranquilamente para dormir, você se coloca em um papel de estrela para ser desempenhado na Terra amanhã, e enquanto dorme, você será ensaiado e instruído para seu papel. A aceitação do fim automaticamente deseja os meios de realização. Não cometa erros sobre isso. Se, ao se preparar para dormir, você não se sentir conscientemente no estado do desejo realizado, então você levará consigo para o quarto da que o concebeu a soma total das reações e sentimentos do dia acordado, e enquanto dorme, você será instruído sobre como esses sentimentos serão expressos amanhã. Você se levantará acreditando que é um agente livre, sem perceber que cada ação e evento do dia foi predeterminado pela sua concepção de si mesmo, da qual você adormeceu. Sua única liberdade, então, é a liberdade de reação. Você é livre para escolher como se sente e reagir ao drama do dia, mas o drama, as ações, eventos e circunstâncias do dia, já foram determinados. A menos que você defina conscientemente de forma intencional a atitude mental com a qual vai dormir, você adormece inconscientemente na atitude mental composta por todos os sentimentos e reações do dia. Toda reação faz uma impressão subconsciente, a menos que seja contrabalançada por um sentimento oposto e mais dominante, é a causa de futuras ações. Ideias envoltas em sentimentos são ações criativas. Use sabiamente o seu direito divino. Através da sua habilidade de pensar e sentir, você tem domínio sobre toda a criação. Enquanto você está acordado, você é um jardineiro selecionando sementes para o seu jardim, mas se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele ficará só, mas se morrer, trará muito fruto. Sua concepção de si mesmo ao adormecer é a semente que você lança no solo do subconsciente. Adormecer sentindo-se satisfeito e feliz faz com que condições e eventos apareçam no seu mundo que confirmam essas atitudes mentais. O sono é a porta para o céu. O que você toma como um sentimento, você traz para fora como uma condição, ação ou objeto no espaço. Portanto, durma no sentimento do desejo realizado. Como na consciência, assim na terra. Oração. A oração, assim como o sono, também é uma entrada no subconsciente. Quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará abertamente. A oração é uma ilusão do sono que diminui a impressão do mundo exterior e torna a mente mais receptiva à sugestão interna. A mente na oração está em um estado de relaxamento e receptividade semelhante ao sentimento alcançado momentos antes de adormecer. A oração não é tanto o que você pede, mas como você se prepara para sua recepção. Tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes, e será assim convosco. A única condição necessária é que você acredite que suas orações já foram realizadas. Sua oração deve ser respondida se você assumir o sentimento que seria seu caso já possuísse seu objetivo. No momento em que você aceita o desejo como um fato realizado, o subconsciente encontra meios para sua realização. Para orar com sucesso, então, você deve se entregar ao desejo, ou seja, sentir o desejo realizado. O homem perfeitamente disciplinado está sempre em sintonia com o desejo como um fato realizado. Ele sabe que a consciência é a única e verdadeira realidade, que ideias e sentimentos são fatos da consciência e são tão reais quanto os objetos no espaço, portanto, ele nunca cultiva um sentimento que não contribua para a sua felicidade, pois sentimentos são as causas das ações e circunstâncias de sua vida. Por outro lado, o homem indisciplinado encontra dificuldade em acreditar naquilo que é negado pelos sentidos e geralmente aceita ou rejeita com base apenas nas aparências dos sentidos. Devido a essa tendência de confiar na evidência dos sentidos, é necessário isolá-los antes de começar a orar, antes de tentar sentir aquilo que eles negam. Sempre que você estiver no estado mental de eu gostaria, mas não consigo, quanto mais você tenta, menos consegue se entregar ao desejo. Você nunca atrai aquilo que quer, mas sempre atrai aquilo de que tem consciência de ser. A oração é a arte de assumir o sentimento de ser e ter aquilo que você deseja. Quando os sentidos confirmam a ausência do seu desejo, todo esforço consciente para contrariar essa sugestão é fútil e tende a intensificar a sugestão. A oração é a arte de ceder ao desejo e não forçar o desejo. Sempre que seu sentimento entra em conflito com seu desejo, o sentimento será o vencedor.
O sentimento dominante invariavelmente se expressa. A oração deve ser sem esforço. Ao tentar fixar uma atitude mental que é negada pelos sentidos, o esforço é fatal. Para ceder com sucesso ao desejo como um fato realizado, você deve criar um estado passivo, uma espécie de devaneio ou reflexão meditativa semelhante ao sentimento que precede o sono. Em tal estado relaxado, a mente se volta do mundo objetivo e percebe facilmente a realidade de um estado subjetivo. É um estado no qual você está consciente e totalmente capaz de se mover ou abrir os olhos, mas não tem desejo de fazê-lo. Uma maneira fácil de criar esse estado passivo é relaxar em uma cadeira confortável ou em uma cama. Se estiver em uma cama, deite-se de costas com a cabeça no nível do corpo, feche os olhos e imagine que está com sono. Sinta, estou com sono, tão muito sono. Em pouco tempo, uma sensação distante, acompanhada de uma lassidão geral e perda de todo o desejo de se mover, o envolve. Você sente um descanso agradável e confortável, sem inclinação para alterar sua posição, embora sob outras circunstâncias não estivesse nada confortável. Quando esse estado passivo for atingido, imagine que você já realizou seu desejo, não como foi realizado, mas simplesmente o desejo cumprido. Imagine em forma de imagem o que deseja alcançar na vida, depois, sinta-se como se já tivesse alcançado. Pensamentos produzem pequenos movimentos da fala que podem ser ouvidos no estado passivo de oração como declarações externas. No entanto, esse grau de passividade não é essencial para a realização de suas orações. Tudo o que é necessário é criar um estado passivo e sentir o desejo cumprido. Tudo o que você pode precisar ou desejar já é seu. Você não precisa de ajudante para te dar, é seu agora. Chame seus desejos à existência imaginando e sentindo seu desejo cumprido. Quando o fim é aceito, você se torna totalmente indiferente ao possível fracasso, pois a aceitação do fim deseja os meios para esse fim. Quando você sair do momento da oração, é como se fosse mostrado o final feliz e bem-sucedido de uma peça, embora não tenha sido mostrado como esse fim foi alcançado. No entanto, tendo testemunhado o fim, independentemente de qualquer sequência anticlimática, você permanece calmo e seguro no conhecimento de que o fim foi perfeitamente definido. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Entre no espírito do estado desejado assumindo o sentimento que seria seu se você já fosse a pessoa que deseja ser. Ao capturar o sentimento do estado desejado, você se vê aliviado de todo esforço para fazê-lo acontecer, pois ele já é real. Existe um sentimento definitivo associado a cada ideia na mente do homem. Capture o sentimento associado ao seu desejo realizado assumindo o sentimento que seria seu se você já estivesse em posse da coisa que deseja, e seu desejo se objetivará. A fé é o sentimento. Segundo a tua fé, sentimento, seja feito contigo. Você nunca atrai o que deseja, mas sempre o que você é. Como o homem é, assim ele vê. Aquele que tem, será dado, e aquele que não tem, será tirado. Aquilo que você sente ser, você é, e você recebe aquilo que é. Então, assuma o sentimento que seria seu se você já estivesse em posse do seu desejo, e seu desejo deve se realizar. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Deixe este pensamento estar em vós, que também estava em Cristo Jesus, que, sendo na forma de Deus, não considerou usurpação ser igual a Deus. Você é aquilo que acredita ser. Em vez de acreditar em Deus ou em Jesus, acredite que você é Deus ou você é Jesus. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará, deveria ser aquele que crê como eu creio, as obras que eu faço, ele também as fará. Jesus não achou estranho fazer as obras de Deus porque acreditava ser Deus. Eu e o meu Pai somos um. É natural fazer as obras daquele que você acredita ser. Então, viva no sentimento de ser aquele que você quer ser e será. Quando um homem acredita no valor do conselho que lhe é dado e o aplica, ele estabelece dentro de si a realidade do sucesso.